Alô, minhas queridas e queridos, mais um vídeo sendo gravado hoje, 1º de julho, é uma terça-feira aqui, muito encalorada aqui na Inglaterra. Estamos esses dias aí com temperaturas de 27 a 29 graus, e isso para nós aqui é muito calor, e, e- mas é o período, né, que nós temos aqui, um curto período do ano. E mesmo no verão, não, às vezes as temperaturas não são tão altas, né? Aqui estou falando de Inglaterra, na Itália, Portugal, em algumas partes da Espanha, chegaram aí a 40 graus essa semana, mas ali já estão lá em outro meridiano, vamos assim dizer, em outra parte ali já bem mais encalorada, né? Mas cá estamos, em Durham, Norfolk, aqui no leste da Inglaterra, e vamos preparar mais um vídeo, né, para os queridos e as queridas que estão conosco já há um bom tempo, né, recebendo essas mensagens que são simples, mas que podem ser elucidativas, né, para as nossas vidas e principalmente no efeito da transformação dessas vidas, tá? Eu estou de uniforme, né, como pastor torcedor dos velhos tempos. Ontem o Fluminense ganhou um jogo que nem eu acreditava que ia ganhar, e eu estou homenageando a mim mesmo. Primeiro e alguns amigos tricolores, os outros não fiquem zangados comigo, mas como é uma coisa meio rara, então nós temos que saborear a vitória, né? Eu não acreditava que ia ganhar. Eu também no futebol, vocês que me conhecem sabem, eu não peço a Deus para meu time ganhar, isso é outro assunto. Eu peço muitas coisas a Deus, mas não para que meu time ganhe. Eu peço pela minha vida, pela minha saúde, pela prosperidade da família, de amigos, de irmãos, por enfermidades, por trabalho, mas por jogo, essas coisas assim, não. Deixa eles resolverem entre eles lá, porque eles são muito bem pagos para vencer, não é? E falar nisso, nós recebemos também um excelente pagamento, né, de Deus, que é a salvação, né, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor. Hoje eu quero falar um pouquinho dessa obra redentora de Deus, que foi feita única e exclusivamente para nós, ao longo de uma caminhada, né, bíblica, que vocês que leem a Bíblia, ou que têm o hábito de ler a Bíblia, vocês vão compreender, vão identificar e vão ver mais ou menos, eu vou poder falar alguma coisa de uma maneira clarificadora, né, uma maneira fácil de entendimento, porque as coisas de Deus são fáceis, né, para o entendimento. Nós é que às vezes dificultamos tudo, né, que seria usado em nosso favor. E como Deus é um gentleman, né, o Deus ele é super democrático, ele não nos obriga a nada, né, ele não força nada. Tem que ser uma decisão nossa, né, nós é que temos que buscar essas respostas, né? E encontrar os caminhos que Deus tem disponíveis para as nossas vidas. Eu falo caminhos no plural, porque somos pessoas diferentes, né? Mas o caminho, na verdade, é um. A Bíblia fala que só há um caminho, né, a seguir e que só há um nome, né? Sobre todos os nomes, onde encontramos a salvação. E é a ponte, né? É o fio condutor que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo, né? Filho unigênito, né? E o nosso Salvador. Se variar um pouco aí o balanço, eu estou com o computador nas minhas pernas, tem uma almofada aqui, para que a câmera ficasse assim mais próxima. Estou num ambiente quase que aberto, a porta aqui do conservatório está aberta por causa do calor, senão ia estar difícil ficar de portas fechadas. Mas vamos às coisas de Deus, que é o motivo de estarmos juntos, né, quinzenalmente, quando possível, e vamos falar do pai da fé de Abraão. Começa por aqui a nossa viagem hoje. Abraão sempre muito mencionada porque foi eleito por Deus e por fé obedeceu, foi levado do seu lugar, do meio da sua família, para um local que ele não conhecia. Por isso que foi considerado o pai da fé e por isso recebeu a promessa de Deus
de ser constituído o pai das nações, né? Que através dele, da vida dele, viríamos a ser milhares e milhares, e isso se confirmou, né? Anos, décadas, séculos, milênios depois. Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é verdadeira, as promessas deles se cumprem. Deus não é homem que tenha dado uma promessa para cada um de nós que não pudesse ser cumprida. E Abraão foi eleito por obediência e por fé, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o local que Deus determina. Ele foi em obediência, como nós devemos obedecer às coisas de Deus nas nossas vidas para irmos melhor. Né? Seria essa a comparação, né? E em Abraão começa depois de um princípio, né, da criação do povo, do dilúvio, né, que Deus usa para extinguir parte da humanidade, quase que a totalidade. Depois promete que nunca mais faria isso, né? E fez um símbolo, né, que foi o arco-íris que nós contemplamos de vez em quando, de uma beleza impressionante, né, quando contemplamos o arco-íris, que infelizmente quem reina nesse mundo, né, o chefe principal, né, é o diabo, e confundiu a mente das pessoas em relação ao arco-íris, as cores do arco-íris. Mas nós não estamos aqui para acusar, para apontar os dedos, nós estamos aqui para mostrar a história. Então, através de Abraão, né, e Sara, sua mulher, começa a história de um novo povo que foi escolhido, eleito por Deus para ser o seu povo. E isso está ali no primeiro livro da Bíblia, a história de Abraão. Falamos recentemente, né, que a Sara não tinha, era estéril, não podia ter filhos. Eles tinham uma serva egípcia, né, e era um costume também naquela época que as concubinas, né, as servas poderiam ser dadas, né, aos maridos, né, quando as mulheres elas não podiam ter filhos por qualquer razão, esterilidade inclusive. E Abraão desobedece, né? Ouve o conselho de Sara para que ele tivesse um filho com a sua serva egípcia Agar, né? E esse filho ele ficaria sob o comando, né? Porque era a tradição também da Sara, da mulher, né? E não da serva. Mas há uma arenga, uma confusão, uma falta de comunhão entre as mulheres por causa desse filho, que é o Ismael, que é o pai, né, das nações árabes. Ele é filho de Abraão também, né? Depois Isaac, que foi o filho da promessa, que Sara e Abraão não esperaram ela se concretizar, porque a idade já ia avançando. Então, depois veio Isaac, o filho da promessa, quando já os dois, já bem velhos, né? E segundo vamos dizer assim, a medicina, eles não poderiam ter mais filhos, né? Pela idade avançada, mas as coisas de Deus, elas se cumprem. Eu falei logo no princípio, as promessas de Deus, elas se cumprem. E nasce Isaac. Mas não é por causa disso que Ismael foi esquecido. Deus promete que dele faria uma grande nação e fez, que é o povo árabe de uma maneira em geral. Nós conhecemos também parte deles como muçulmanos ou islâmicos, né? E é um povo normal como outro povo qualquer. Nós convivemos aqui na Europa, principalmente aqui na Inglaterra, com algumas pessoas que são árabes, né? Islâmicas ou muçulmanas, e são pessoas normais, pessoas boas. Infelizmente, em todo grupo, né, de países, cultura, etc., etc., existem os maus, que normalmente são os que chefiam, né, que têm o poder de ditar o rumo dos países, né? Então, esses daí é que trazem as confusões, né, trazem as divisões, trazem as guerras, né, que são bíblicas. Desde o princípio da Bíblia, nós vemos as guerras relatadas ali entre os povos da terra. Não que os soldados em si, ou a população em si, fossem culpadas por essas guerras. Eles eram instruídos, né, motivados, vamos dizer assim, eles eram até obrigados a participar
desses acontecimentos, como são no dia de hoje. As coisas não mudaram nesse sentido. Mas Abraão teve esse filho, Ismael, que não era o filho da promessa, e depois é que veio Isaque. E a promessa que foi dada a Abraão de formar um novo povo, tomar posse de uma terra nova, entende? Ser o pai de nações, a promessa foi sendo herdada, né? De Abraão passou para Isaque. Ismael já tinha sido despedido nessa altura do campeonato, né? Mas a obra ia ser universal, né? A obra, através da morte e ressurreição de Cristo, era para todos os povos, todas as nações, todas as culturas, para quem quisesse aceitar, como ainda o é. Na verdade, esse plano de salvação de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, ele não acabou. Ele continua vigente, e eu falo que é o plano mais longínquo do mundo. E ele só vai parar, né? Ele só vai ser extinto, né? Vamos chamar assim, para a compreensão, no dia que Jesus Cristo voltar. E isso é promessa de Deus também. Então nós cremos, como todas as outras promessas se vão cumprindo ao longo dos anos, dos séculos, né? Das décadas, dos milênios, essa também que é a volta de Jesus para buscar o seu povo, o povo que Deus determinou lá a Abraão, que ele ia ser o pai das nações, através de Isaque, seu filho. Promessa depois que foi estendida para Jacó, né? Que era gêmeo de Esaú, mas por algumas confusões, né, da vida, de família também, etc., Jacó terminou herdando a promessa. E o próprio Jacó, Deus muda o nome dele para o que viria a ser o Israel que nós conhecemos hoje, né? Deixa de ser Jacó e vem a ser Israel, que é o nome da nação hoje, ali envolvida naquele conflito, principalmente com os iranianos. Falamos disso recentemente, o vídeo passado, Deus e as Guerras, mas vamos falar hoje não mais de guerras, né? Vamos falar como o plano de Deus, o plano redentor da salvação em Jesus Cristo, como ele foi se cumprindo ao longo da história, né? Não falhou. Como eu disse, os planos de Deus, eles não falham, né? Eles não falham. Tardam, né? Mas não falham. E não falhou, né? O Isaac veio, né? Quando já os dois estavam bem velhos, 14 anos, 15 anos depois do nascimento de Ismael, que eles não esperaram, né? Pela promessa de Deus, Abraão e Sara. A partir daí, a partir de Jacó, já entra os patriarcas, né? Porque Jacó tem 12 filhos de 4 mulheres diferentes. Eu falei do caso de Abraão e Sara com a serva egípcia, mas eram os costumes da época, né? Abraão casa com 2 irmãs, ele é enganado, Jacó, né? Ele é enganado, né, pelo seu sogro, e ao invés de receber a mais nova, recebe a mais velha, da promessa de 7 anos de trabalho. E depois, como ele amava mais a mais nova, ele tem mais 7 anos de trabalho para que conquistasse a irmã mais nova. E cada uma dessas irmãs tinha uma serva em particular. E essas duas, em momentos da vida delas, como mulheres, né, de Jacó e como mãe, elas deram as próprias servas para que também tivessem filhos, né? E esses 12 que nascem, eles são considerados os patriarcas, né, das 12 tribos que se formava o Israel de outrora. Então, aí é uma parte da história que ela termina sendo universal, porque era como se fosse um estrangeiro quando Abraão recebeu a ordem de Deus para sair da terra dele, de um lugar que hoje poderia ser uma parte da Turquia, né? Ur dos Caldeus, a Babilônia. Ele sai de lá e vai para uma terra que ele sequer sabia onde era. E passa a ter direito àquilo dali, como se sucede depois, através dos herdeiros da promessa, que vieram a ser filho e neto de Abraão, né? Isaque e depois Jacó. Então, por aí já se começa a história. Aí vamos depois incluir nessas histórias, perdão, vamos incluir as pessoas que fazem parte da genealogia. Genealogia, sabemos, né, é a sequência de familiar, né? Em Israel isso é muito
muito valorizado, né? Eles valorizam muito a genealogia. E há relatados nos evangelhos de Mateus e de Lucas genealogias, né? Até Jesus Cristo, desde o princípio até Jesus Cristo. Em Mateus, não desde o princípio, né? Mas em Lucas vem desde ou vai até o princípio, né? As genealogias, né? Passando por até Noé, Melquisedeque, né? Personagens antes, bem antes de Abraão, bem antes de Deus confiar a Abraão ser o pai das nações, né? Ser o homem que nos deu a visão da fé. E ele, por justiça, ele recebeu porque ele obedeceu a Deus. Então, a gente fala muitas vezes, Deus é amor e esquecemos de falar, né? Mas justiça também. Então, Abraão experimentou o amor de Deus, mas também a justiça de Deus, porque ele sofreu muito, a Bíblia diz, ter que despedir a Agar, aquela mulher egípcia, e o seu filho, porque era filho dele, Ismael, né? E ele teve que despedi-la a pedido da mulher Sara. Então chegamos agora nos patriarcas, e desses 12 filhos, né, que Jacó tem com essas mulheres, um deles, Judá, filho de Lia, né? Perdão, me confundi agora um pouco. É tanta gente, ele é filho de Lia, assim. Lia era uma das esposas, né, de Jacó. Então ele tem filhos, né, com uma mulher, não sei se era sunamita, agora não lembro. E desses 3 filhos, tem 3 filhos homens. Normalmente, as mulheres eram relegadas a um segundo plano naquela época, né? E ainda hoje, nos países árabes, principalmente, o são. Então, ele teve 3 filhos, né? O primeiro casou com uma moça chamada Tamar, mas ele morre, ele era mau, desobediente, e Deus o mata, vamos dizer assim, ou deixa ele morrer. O irmão, também por conta de uma tradição, o irmão ele não quer cumprir algo que se chamava liverato, é uma palavra que talvez seja difícil de compreender, mas quando morria, né, o marido, vamos dizer assim, e não tinha filhos, o cunhado, o irmão, ele tinha que se casar com a cunhada. Perdão, com essa tosse que de vez em quando vem, é terrível. Teria que se casar com a cunhada para ter descendentes que não apagassem o nome do morto. Mas esse segundo não quis cumprir, era uma, vamos chamar de regra para se compreender, né? Não quis ter filhos com a Tamar, né? E Deus também permite que ele morra. O terceiro filho de Judá era bem jovem ainda, então ele fala, olha, vai para a casa do teu pai, quando o menino crescer, nós vamos trazer você, né, para que ele seja seu marido. Só que o tempo passa e isso não acontece, e ela fica lá como uma viúva, né, que era na casa do seu pai. E ela sabe que Judá viria ali, ela sabe que Judá viria ali para tosquear as suas ovelhas, né, próximo onde o pai dela morava, e ela se disfarça numa prostituta e faz com que Judá tenha um relacionamento sexual com ela e ela engravida, ela concebe, né? E tem gêmeos também. E desses gêmeos, né, do ex-sogro, né, ou sogro ainda, né, pela conta, né, do que era naquela época, desses gêmeos, um deles entra na genealogia de Jesus Cristo. Então, você veja aí por que é que eu estou dando esses detalhes, né? Porque o plano redentor de Deus é tão maravilhoso que ele permite até que coisas, né, diferentes, vamos assim dizer, para a compreensão, elas aconteçam e que isso não impede que essas pessoas sejam eleitas por Deus para fazer parte de algo tão importante, né, algo tão especial no povo dele como a própria genealogia de Jesus Cristo. É tremendo isso, né? Você vê que no final vamos cair lá em Jesus, né? Que ele é homem, vem ao mundo como homem, e para que isso se complete,
é usada a Maria, a bem-aventurada Maria, né, que concebe do Espírito Santo. Mas vamos ainda ficar ali com o filho, né, Pérez, né, dos dois irmãos que nascem, né, dos dois gêmeos que nascem da Tamar. Um deles se chama Pérez e ele entra na linha sucessória. Ele entra na linha sucessória ali que vai chegar em Jesus Cristo um dia. Tremendo, né? Filho, né, de Judá com a sua nora, o que hoje seria impensável, né, no mundo de hoje, mas houve o ardil dela, né, para cobrar dele a promessa que ele não cumpriu, né, do terceiro filho, que já era homem, já era adulto, né, e pronto. E acontece dessa maneira. E assim vamos nós um pouco mais. Eu anotei aqui algumas coisas para não me perder, porque são muitas informações e a memória já não está daquele jeito, né? Então aqui, ó, com Abraão, né, que é o pai da nossa fé, começa a história de um novo povo, né? Uma descendência numerosa e a posse de uma terra prometida são os dois fatores essenciais de Deus para que essa promessa fosse cumprida, né? O povo dele, né, seria de uma descendência numerosa, e hoje vemos que e foram para uma terra prometida, que na época ele nem tinha ideia do que era. De Abraão vem Isaac e Jacó, já falamos sobre isso, e agora de Judá e Tamar, a sua nora, nascem dois gêmeos, né? São gêmeos, nascem Pérez, que eu falei já, e o outro chamava Zera, né? Então, Pérez entra na sucessão também, né? Ele entra na genealogia de Jesus Cristo, né? Então, o que seria, vamos dizer assim, vamos dizer antiético hoje, ou um pecado hoje, e é pecado, entrou na genealogia de Jesus Cristo. Deus recebeu, né, vamos chamar assim, algo proveniente do pecado, né? Porque todos nós temos direito ao perdão de Deus. Basta nós querermos, basta que haja o arrependimento, basta que as nossas ações elas não se repitam mais, as nossas más ações, o pecado. E Deus não recebe a nossa vida, Ele não nos deixa perdidos no mundo por causa do pecado, Ele nos acolhe. Deu uma travadinha aí no vídeo, salvo engano, e pode ser que dê outras, né? Não sei se é problema da internet. Mas continuemos, né? Também na genealogia de Jesus Cristo veio entrar uma mulher prostituta. Quem diria uma coisa dessa, né? Talvez alguns de vocês não saibam, mas aqui eu estou falando de Raabe, uma mulher que era prostituta, vivia em Jericó. Quando Deus vai cumprindo a promessa de levar para a terra prometida, do êxodo do Egito, 40 anos depois eles atravessam o Jordão e entram na terra prometida. E uma das primeiras cidades mais importantes a ser tomada era Jericó, onde morava essa mulher. Então Josué, que já havia substituído Moisés, Josué manda dois espias, dois espiões, dois observadores para Jericó, para ver como era a cidade, a defesa, como poderia ser feita essa invasão. E eles entram, se hospedam na casa dessa prostituta, né? E ela os acolhe e os esconde, né? Porque foi dado notícia, né, ao rei de Jericó que teriam ali dois espias, né, dois espiões, e ela os esconde. Vão lá, mas como ela era uma prostituta, deu para enganar o pessoal. Não, eles vieram aqui como homens e tal, e eu já os despedi e tal. Mas, na verdade, ela os protegeu. E pede a clemência deles quando eles invadirem Jericó, para que seja poupada a vida dela e da sua família. E eles prometem, os dois espias, eles prometem, e Josué concorda quando invade Jericó e poupa a vida dela. E ela entra na genealogia, né? Ela vem ser a mãe de Boaz. Olha os nomes aí, né? Depois pode procurar na Bíblia.
e a gente vai trazer, né, as informações para que você ache, né? Primeiro livro da Bíblia fala de Abraão, né, dos patriarcas Isaac e Jacó, e a vida de José, principalmente, os últimos 10, 11 capítulos falam muito da vida de José, impressionante e belíssima história de José. Depois já entra no estágio, né, do Egito, né, quando José acolhe os seus irmãos que o havia vendido para ir para lá. Mas são histórias que a gente começar a falar aqui agora, a gente sai do foco, né, do que nós estamos querendo. Mas, enfim, depois de 430 anos aproximadamente, Deus tira o seu povo lá do Egito, da escravidão do Egito, usa Moisés, profeta e servo, né, dele, para levá-los até a terra prometida. Mas Moisés também não entra na terra prometida. Nenhum homem que saiu ali do Egito, ele entra na terra prometida. Só os filhos deles. Quando eu falo nenhum, já vou falar, tem duas exceções. Uma é Caleb e outra é Josué, né, que passa a comandar o povo de Deus para tomar posse da terra prometida. Então, Raabe, essa prostituta de Jericó, ela é incorporada na genealogia de Jesus Cristo e ela vem a ser a mãe de Boaz. Quem é Boaz? Boaz é um rico fazendeiro, vamos dizer, um empresário, né, do agronegócio, aí no Brasil, né, tão perseguido o agronegócio. Boaz é um fazendeiro e ele conhece uma moça chamada Ruth. E qual a característica da Ruth? E ela também já está na genealogia de Jesus Cristo, né? Ela era estrangeira, ela era moabita, ou seja, de Moabe, né? Um país estrangeiro. E ela experimenta a viuvez muito jovem, mas volta com a sogra lá para a cidade dela, da sogra, e lá conhece esse fazendeiro rico, importante, e ele se casa com ela, né? Então, Boaz, né, que era filha da Raabe, a ex-prostituta, né, que se é incorporada ao povo de Israel, Boaz tem com Ruth, né, com essa estrangeira, Obed, um menino, né, uma criança chamada Obed. Quem é Obed, povo da minha terra, povo querido, meus assistentes e ouvintes, né? Obed vem a ser o avô do rei Davi. Olha que tremendo, né? A genealogia de Jesus Cristo passa por Davi também e chega até Jesus Cristo, né? Depois de outros personagens, né? Mas eu fico aqui com essas mulheres, essas 4 mulheres, são as únicas que aparecem na genealogia de Jesus Cristo, né? Vamos falar, desde Abraão, né? Que é onde constituído o novo povo de Deus, ou um povo de Deus é constituído. Então, de Abraão para cá, para Jesus Cristo, só tem 4 mulheres que participam dessa genealogia, né? Então, Tamar, né? Tamar, que era a nora, né, de Judá, mas que tem um relacionamento, ela se disfarça, né, para ter esse relacionamento com ele e ter um filho, né, termina tendo gêmeos, mas um entra na sucessão. Raabe, né, e Ruth, né, que é essa estrangeira moabita. Então, o plano de Deus é para todo mundo. Você vê que tem aí personagens, pessoas, inclusive mulheres, né, que não tinham o valor devido, né, à época, aos costumes. Como eu já falei, até hoje é assim em muitos mundos árabes, né, países árabes, talvez em Israel também, em algumas partes, mas elas não tinham nenhum significado, nenhuma importância. E aí Deus dá através deles. Olha que tremendo, né? Deus dá através dessas pessoas, né, ligadas ao pecado, ligadas a outros povos, a outras nações. Deus dá o direito de fazerem parte da genealogia de Jesus Cristo, que vem a ser o plano da salvação de toda a humanidade. Ou seja, qualquer pessoa, né, no mundo, qualquer pessoa no mundo, seja ela quem for, ela tem acesso a esse plano de salvação.
Em Mateus, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, fala dessa genealogia. Você pode procurá-la ali, né? Raabe, como eu te falei, era de Jericó, é no livro de Josué. Depois, Ruth é o livro do próprio nome, né? Porque é uma história tão belíssima que termina sendo o livro que leva o próprio nome dela. Então, são pessoas distintas, em condições desfavoráveis, algumas delas, mas ainda assim Deus as acolhe, né? Por suas características, por suas virtudes também, porque o mesmo pecador tem as suas virtudes. Ele está no pecado, ele está aprisionado, né? Aquilo ali é uma prisão para a vida dele, ele não tem forças para sair, ele não sabe, não conhece ainda que em Deus, né, em Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida. Então, até essas pessoas, elas são favorecidas, porque o amor de Deus é um só. Nós fazemos acepção de pessoas. Essa pode, essa não pode, essa é isso, essa é aquilo. Mas Deus não. Todos são criaturas suas. Por que só criaturas, pastor? Muitos me perguntam isso. Porque foram criadas por Deus. Agora, para se tornar filho de Deus, e é uma expressão até no brasileiro, eu também sou filho de Deus. Isso, segundo a Bíblia, não é bem assim. Quem é filho de Deus? Quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por que filho de Deus? Porque nos tornamos irmãos em Cristo, né? Então, Jesus Cristo é o nosso irmão, né? Por fé. Porque se ele é filho de Deus, nós, recebendo ele, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, nós nos tornamos irmãos em Cristo. Por isso que nos chamamos irmãos, né, nas igrejas. São detalhes que às vezes pessoas não se dão conta, né, ou não imaginam como isso pode acontecer. Então é tremendo, é muito especial esse plano salvador de Jesus Cristo. Nós estamos numa época muito conturbada, nós estamos nos aproximando do final dos tempos. Muitos, né, dos estudiosos, teólogos de formação, muitos estão vendo que as promessas de Deus elas estão caminhando numa direção de preparação para a vinda de Jesus Cristo. E o que é que isso vai significar? Vai significar a salvação. Nós já demos o passo em vida e é o que nós temos que fazer. Aqueles que já morreram, eles vão ter a ressurreição em Cristo, né? E todos seremos julgados pelos nossos atos. Todos nós estaremos diante de Deus, é como se fosse um tribunal, seremos julgados. Deus nos conhece, mas nós vamos nos apresentar diante dele. A Bíblia fala, e as pessoas não gostam de ouvir isso. Alguns, né, ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. Vai ser dada uma chance para os que estão em pecado. Vai ser dada uma chance para aqueles que não quiseram ouvir a Deus ou receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso está na palavra de Deus. Isso faz parte do amor de Deus. Mas é uma decisão pessoal. Deus não vai invadir a nossa vida. Ele quer que nós tenhamos essa postura, né, de receber Jesus Cristo, de buscar a face dele, de Deus, Pai, através da congregação que você frequenta, não importa qual seja a sua religião. Nós vimos que foram para pessoas de outras culturas, nós vimos que o plano dele foi para prostituta, nós vimos que foram para estrangeiros, nós vimos que os planos de Deus, ele acolheu todas as pessoas, né, para esse ponto em comum da salvação. E é isso que me incentiva, me alegra em gravar esses vídeos. É trazer esses exemplos, mostrar para algumas pessoas que não é nenhum mistério, não há nenhuma dificuldade em tomar uma decisão como essa. Por isso que eu gravo esse vídeo para você, minha querida, meu querido. Por isso que eu peço para que você, depois que você veja esse vídeo, você presenteie alguém, encaminhe para alguém. Pode ser que uma única pessoa, no momento que receba um vídeo como esse, trazendo um assunto como esse, a ficha venha a cair, ela possa compreender que
É mais fácil resolver seu problema, é mais fácil tirá-lo ou tirá-la do pecado, é muito mais fácil se nós dermos as mãos a Deus. E é isso que Ele quer. Ele não vai nos puxar abruptamente, não, venha para cá, não, não. Ele quer que nós né, que cada um de nós dê esse passo de buscar a sua face, procurá-lo para resolver os nossos problemas, para nos libertarmos do pecado e para, quem sabe, né, por tabela, fazermos parte da genealogia maravilhosa de Jesus Cristo. Deus colocou ali quem Ele quis, né? Surgiram as situações, porque Deus pode fazer isso. Ele é o Criador. Ele ama você. Ele me ama também. Por isso nós estamos aqui interagindo juntos hoje, para louvor, honra e glória do seu nome. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Um beijo grande no seu coração. Bye, bye.